Boa noite. Olá. Vamos chegando. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Como vocês sabem, mais uma live de reflexões fora da caixa. São as lives de março. Vou autorizar. E aí vamos começar a conversar, fazendo as iniciais apresentações. Vamos ver aqui. Aí, deu certo. Estamos aqui. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Tem algum eco aí no teu aí? Talvez alguém esteja com mais alguma coisa, algum aberto. Tem que Não, fechar. aqui na sala nós não temos ninguém. Onde será que está A dando Amanda vai eco? lá ver se não está muito alto lá. Vamos É só conferir porque se está aqui na dando eco, sala é mas a só o gente meu vai... celular. Tá, vamos ajustando. Olá, Fernanda. Bom, então, com esse fundo lindo, cheio de filhos ali, na casa do professor César, aquele que é o meu pai. Bem-vindas, bem-vindos, vamos esperando o pessoal entrando. O pessoal que vai entrando, essa, como eu estava dizendo, é mais uma live que eu chamo das lives de março para fechar o verão. São lives de reflexões fora da caixa, por isso não são assuntos tão padronizados, não são temas tão comuns e dogmáticos. A ideia é trazer ideias diferentes e temos então um convidado super especial para falar de alguém que eu também considero muito especial. Quem está chegando aqui através do professor César, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Andrea Pazzo, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho, mestre em Ciência Jurídica, com obras, professora de um monte de gente que está entrando aqui, e é um prazer recebê-los e conhecê-los. Quem está chegando pelo perfil Evoluir Direito do Trabalho, estamos aqui recebendo o professor César Pazzo, que é conhecido da maioria dos que estão aqui de qualquer maneira, mas só para dar aquela relembrada, estou até usando a contracapa da obra, que eu acho que é bem a calhar nesse dia de hoje. É doutor em Direito do Estado pela Faculdade do Largo São Francisco da USP, pós-doutor em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da UFR, no Paraná, mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela UFSC, mestre em Saúde Pública pela USP, advogado, consultor de empresas, professor em milhões de cursos e na Univale bastante conhecido, professor de todos nós na área de metodologia da pesquisa e metodologia da prática jurídica, professor de todos nós em outras disciplinas também, autor de muitas obras jurídicas e algumas não tão jurídicas assim, né? Inclusive biografias de pessoas bastante conhecidas de nós todos, ainda membro do IASC e mais um monte de coisas. Então, se a gente fosse abrir o lápis, a gente nem conseguia chegar nos nossos assuntos. Sabendo os meus alunos, o quanto eu gosto do Bob, ontem ainda falei para a minha turma da Amatra, anteontem a gente voltou com as turmas da Amatra de pós-graduação, embora por vídeo, os meus alunos sabem o quanto eu gosto dele e por isso fica fácil a escolha. Mas como nem todo mundo que está nos ouvindo foi meu aluno, Patrícia Santana, nossa diretora lá na Matra de Comunicações. Boa noite, Paty. Depois vamos assistir a sua sobre Covid com a irmã da Ana Letícia Rick, que meu pai conhece, a Fernanda, que é médica, então é uma live que vale a pena depois da nossa já emendar para assistir pelo perfil da Matra 12. E para quem não sabe nada sobre Bob, está chegando de paraquedas, ou tem ele como uma figura muito distante, que as pessoas citam e parece uma boa ideia, o Dr. César vai contextualizar vocês sobre o nosso professor italiano, e depois eu tenho certeza que ao final vocês vão entender a razão do meu amor por ambos. Quem vai falar sobre Bob e o próprio, cada um na sua medida. Tá? Então eu vou passar a palavra para o professor César Papes, para as suas primeiras considerações, e aí depois nós vamos começar a aproveitar o conteúdo dele sobre Bob.
Muito bem, muito obrigado à professora, magistrada, minha filha, André. Durante a divulgação dessa live, alguns dos meus bons amigos brincaram comigo. É em família o programa? E eu respondi, sim, é em família, mas é sério. Então, foi bom porque isso descontraiu também, né? Eu agradeço muito, a ideia foi da André, eu sou grato à minha filha e a respeito muito pela sua competência, e ela tem um domínio dessa tecnologia e também um domínio de tela, como eu chamo, né? Minhas aulas de comunicação na ESEG, o domínio de tela de um Alain Delon, de uma Elizabeth Taylor, né? São aqueles que estão na tela e sabem dominar a tela. É o caso da minha filha, da nossa apresentadora de hoje. Eu estou à disposição, né? O Norberto Bobbio foi sempre objeto dos meus estudos como professor de teoria do Estado, teoria da Constituição, e, no caso específico, a minha tese de pós-doutorado, que se chama Relatório Final de Pós-Doutorado, foi o que gerou o livro que a Andrea mostrou, e eu mostro de novo, que é um ensaio sobre a ética de Norberto Bobbio. Para tratar da ética, eu tive que ler, eu li 37 obras dele, para poder fazer essa obra aí, a minha pesquisa de pós-doutorado, foram 37 livros do meu querido Norberto Bobbio. Eu digo meu querido porque eu acabei, nessa história de escrever o livro, e no livro eu dou um resumo da bibliografia, eu acabei tendo uma relação muito afetuosa com ele, né? Porque quando eu o conheci pela primeira vez, a primeira obra dele que eu li foi Liberalismo e Democracia. Foi o primeiro livro dele que eu li. Vi numa livraria em São Paulo, comprei e li. Fiquei encantado com a competência científica e acadêmica dele. E aí, a partir dali, comecei realmente a valorizá-lo cada vez mais. Estou à disposição para as nossas perguntas. Difícil, né? Então, não é muito difícil. O bom do Norberto Bobbio é que a produção dele foi tão vasta que a gente tem facilidade de encontrar novas obras, né? Dava para continuar se alimentando do conhecimento dele, porque foi uma produção imensa. Eu estava olhando até por causa do livro do pai, estava olhando no que seria mais ou menos uma biografia dele, né? Mas justamente a produção foi muito grande. Ele foi um homem que viveu muito, né? Eu vou te pedir para falar brevemente sobre essa parte. Ele viveu muito, e nesse tempo que ele viveu, ele foi produtivo até praticamente ele morrer. É invejável. Eu tenho certeza que, por exemplo, o pai vai ser essa pessoa. Eu tenho agora o meu pai como o próximo Norberto Bobbio, que vai até quase 100 produzindo loucamente. Então, acho que isso também facilita que a gente continue, ele possa, inclusive, que foi algo que eu percebi muito claramente pela tua obra, ele era, e falaremos sobre isso, ele teve a humildade sempre científica de saber que mudar de ideia faz parte exatamente da busca da sabedoria e do melhor conhecimento para compartilhar, e ele mudava de ideia sem nenhum problema sobre os seus posicionamentos, né? Mas eu quero começar assim, para as pessoas terem ideia, quando ele nasceu, quando ele morreu, ele tinha família. Hoje eu descobri o nome do filho dele, o que explica muita coisa na nossa vida. Eu não sabia do nome do segundo filho dele, e vim a saber hoje, aliás, já devia ter sabido disso antes, e um resumo breve da carreira dele, não da produção, mas da carreira, então. Pois não. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1909, na cidade de Turim, na Itália. Ele também faleceu em Turim em 9 de janeiro de 2004. A mãe dele se chamava Rosa Caviglia e o pai Luigi Bobbio. E o pai dele era médico cirurgião. Os dois, a mãe e o pai, a mãe do lar e o pai médico cirurgião, não tinham nada a ver com ciência jurídica, com teoria política, nada disso. É muito interessante. Teve um irmão só, chamado Antônio, que se formou também em médico cirurgião, como se chamava na época, e, portanto, também não tinha nada com a carreira jurídica. Mas o Norberto não. Ele, muito cedo, ele já tinha convicção, ele sabia jovem, ele diz isso textualmente, ele tinha convicção já aos 14 anos de que ele queria ser professor e mais, ser professor em duas disciplinas, filosofia e direito. E assim foi. Ele aí ingressou na Universidade de Turim, cursou a faculdade de jurisprudência, foi um excelente aluno, concluiu o seu curso
Superior de Direito ou de Jurisprudência em 1931. Em 1933, porque ele foi fazendo paralelo de filosofia. Em 1933, ele concluiu o segundo curso dele em filosofia. Casou-se com Valéria Cova, que era, segundo ele, uma mulher maravilhosa, e devia ser também, porque ele não era muito fácil, ele tinha umas crises de mau humor, e ela sabia lidar com ele muito bem, e ele diz isso na biografia. E com ela ele teve 3 filhos, Luigi, Andrea, que eu lembro a todos que em italiano e em grego Andrea é nome masculino, e Marco. O Luigi, quando foi estudante, foi o presidente do Centro Acadêmico de Turim, e toda a Universidade de Turim, e liderou uma greve. Eu conto isso porque isso faz parte da biografia do Bob, que é muito interessante. E o Bob já era professor, só não era na medicina, era no direito. Aí a direção chamou o Bob e disse, olha, você tem que deter o seu filho, manda ele parar com isso. E o Bob respondeu para o reitor, eu não tenho nenhum poder político sobre o meu filho, mas mesmo que eu tivesse, eu não iria mandar ele parar. Por quê? Porque senão, e fizesse isso, eu estaria contradizendo-me em tudo que eu já escrevi sobre democracia. E a greve faz parte da democracia. Esse episódio é verdadeiro, né? Ai, que eu E me mostra que o caráter. O caráter é um episódio bonito, belíssimo. O filho mais novo seguiu a carreira do avô paterno e é médico em Turim. Eu tive a honra e o prazer de ganhar um livro de presente do filho mais novo dele, do Marco, com uma dedicatória muito gentil para mim, que o Marco lê um pouco de português, então quando eu deixei em Turim o exemplar na biblioteca da Universidade de Turim, eu deixei também no Centro de Pesquisa no Alberto Bob, deixei 2 exemplares, um para o médico e um para o que é da área do direito, Luigi. E o médico se encantou, leu e me deu um livro muito interessante, que se chama Medicina Demais, né? E é interessantíssimo. É um Bobbio na medicina, né? Protestando com excesso de medicina. É muito interessante. Puxou o pai, escreve bem que é uma coisa. Este seria um panorama, então, André. Estou à disposição para a gente continuar conversando sobre esse ser extraordinário que é o Norberto Bobbio. Ele foi, então, sempre professor na sua essência, é isso? Sim, ele advogou um pouquinho de tempo, mas a grande concentração dele era exercício do magistério duplo, que assim como ele se formou nas 2, jurisprudência ou direito e filosofia, ele lecionou no direito e lecionou também muito tempo na filosofia. Era a prioridade. Teve 3 ou 4 causas só como advogado, né? E virou um cientista, um pesquisador respeitadíssimo, né? Contra o fascismo, tem um episódio ali que é discutível, que alguém achou que ele assumiu o fascismo ou não, mas não, ele não assumiu, e isso ficou muito claro, pelo contrário, foi perseguido por não ser fascista. Até uma pergunta que não está aqui na nossa lista, mas que eu estava pensando, então, conhecesse o Bobbio na obra Liberalismo. Isso, foi a primeira leitura, né, querida? A primeira, que foi em qual das nossas vidas em São Paulo? Na primeira ou na segunda? Foi quando eu estava em 1980 lá, e vocês estavam comigo, os meus filhos, para fazer o meu doutorado, que fiz no Largo São Francisco, né, sob orientação do professor Dr. Dalmo de Albreda Lage. Naquela ocasião, eu fui numa livraria para comprar livros para minha tese e estava lá essa preciosidade na edição da Universidade de Brasília, depois outras editoras fizeram também, a teoria das formas de governo, e então, também a teoria, né? E eu fiz o quê? Eu li, quando terminei a leitura, eu comecei a pesquisar sobre o Bobbio, e naquela época não tinha Google, então eu fui para a biblioteca da própria USP, né? Primeiro na minha faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, encontrei 5 livros dele e um sobre ele. Né? Aí eu fui para a biblioteca da USP lá no campus, né? E lá eu encontrei muita coisa sobre ele. E comecei a ler tudo e a colecionar tudo, comecei a comprar livros, a livraria que eu frequentava, que era próxima da faculdade, ela encomendava e mandava buscar para mim os livros. Tenho 3 em italiano, aí o italiano eu tenho que ler com dicionário, evidentemente. Tenho 2 em inglês, que também preciso uma vez em outro dicionário. E fui lendo tudo, né?
E uma das coisas que me impressionou muito no Bob, desde o início, e na teoria das formas de governo, então me impressionou mais ainda, é o conhecimento que ele tinha a respeito dos autores clássicos, principalmente do Aristóteles, que é um autor clássico que eu sempre admirei muito e sempre li muito. Né? Aliás, um dia eu quero fazer uma live sobre a atualidade do Aristóteles, que esse é anterior a Cristo. Né? E ele é atualíssimo, é impressionante. E duas coisas me fizeram admirar o Bob, vou dizer bem rapidamente. Uma, ele admirava os clássicos, sobretudo Aristóteles, também Platão, também Sócrates, mas o Aristóteles era o foco dele, que sempre era o meu também, e é até hoje o meu, respeitando os outros também. E, em segundo lugar, o conhecimento que ele tinha das obras do Carl Schmitt, que é um constitucionalista alemão controvertidíssimo, acusado ora de nazista, ora de não ser nazista. Os nazistas diziam que ele era contra o nazismo, queriam prendê-lo. A gente já viu que certos autores na história do mundo têm os dois lados contra si, porque, né, incomoda os dois lados com o que escreve. E o Bob era muito, trocou correspondência ao Carl Schmitt. O Bob falava um alemãozinho bom e escrevia razoavelmente bem em alemão. Carl Schmitt não escrevia em italiano, e trocaram correspondência. Eu cheguei a ver 2 cartas nas minhas pesquisas em que os dois, o Bob principalmente, perguntando coisas para o Carl Schmitt com muita humildade sobre direito constitucional. Então eu vi esse outro lado dele, né, que é o da humildade. O Bob tem aquilo que eu defendo muito, que é necessário para todos nós que pesquisamos, ter humildade científica, que é muito simples a regra. Eu não sei tudo. Humildade científica é isso, eu não sei tudo. Então eu tenho que aprender e tenho que pesquisar sempre. Eu aproveito também, André, agora, para elogiar um professor brasileiro em destaque, o Dr. Celso Laffer, que é da nossa Faculdade de Direito lá da USP, onde eu fiz meu doutorado, porque ele é que introduziu o pensamento do Bob no Brasil. Ele foi o primeiro a escrever sobre o Bob e a mostrar a importância do Bob como autor contemporâneo. E é assim, ó, é interessante, né? Tem 2 filósofos que eu leio e li, e é o Mário Giuseppe Lozano e o Alfonso Ruiz Miguel, um italiano e um mexicano, que são fãs do Bobbio. Então, há os fãs jurídicos do Bobbio, mas há os fãs filósofos do Bobbio também. Sim. É isso que queria. Sim, inclusive eu tenho uma amiga, a Ana Paula, que é professora, e ela está agora até fazendo a 2ª faculdade, e ela leu Bobbio na parte da sociologia. Então, ela também aproveitou o Bobbio na área da sociologia, não jurídica, veja só, né, nas relações, como é um sujeito completo, né, que consegue abranger uma área de conhecimento muito grande. Mas eu te perguntei em qual das 2 vidas de São Paulo, porque tivemos quando eu nasci e depois o retorno, né, porque eu queria perguntar basicamente se esse conhecimento e essa busca influenciou de alguma forma a tua tese do doutorado, apesar do professor Dalmo, enfim, que é uma pessoa maravilhosa, que nós todos admiramos muito, mas como profissional e como ser humano, mas se isso teve alguma influência depois no desenvolvimento daquela pesquisa ou de outras pesquisas para os alunos no futuro. Sim, eu procuro sempre tentar influenciar, no bom sentido, os meus alunos a pesquisarem os autores que eu considero que são competentes e polêmicos. Né? E aí eu sempre digo, isto em todas as linhas, sabe? Eu tomo cuidado de fazer isso em todas as linhas. Eu só vou emendar aqui uma coisa que eu lamento muito. Eu, infelizmente, não conheci o Bobbio pessoalmente, não tive essa chance, é uma pena. Ele veio ministrar no Brasil na década de 90 2 palestras, o professor Celso Laffer, inclusive, estava envolvido nisso, mas, por coincidência, nessas 2 datas, eu tinha bancas e orientando os meus. E aí, eu ainda estava na Federal na época, eu não tinha como ir a São Paulo para assistir, porque eu gostaria muito de vê-lo pessoalmente. Mas não foi possível, lamentavelmente não foi possível. Quando o pai foi a Turim, né? Eu fui a Turim, eu fui a Turim em 2009, eu fui para a Europa e privilegiei a Itália e privilegiei Turim, né? Fiquei em Turim 15 dias. Então, foi um tempo bom. Por quê? Porque eu queria mergulhar, e fiz isso, na biblioteca da Universidade de Turim, em todas as áreas, né? Não só na área de filosofia e direito, porque eu queria ver também a biblioteca de medicina, etc. Eu tenho a minha formação em saúde pública. Quando eu fui em 1974 para São Paulo com a minha família, André,
Ela é paulista, na verdade paulistana. Ela nasceu lá, naquele ano. Ops, entreguei o ano. Ana Letícia pira, quando fala isso. Ela adora dizer que eu sou paulista, porque eu nasci lá e fiquei 5 meses. De qualquer me entregando. Ali eu fiz... Ali, quando eu fui lá, em 74, eu fui para fazer saúde pública. Fiz o meu curso de saúde pública e iniciei os créditos do mestrado de saúde pública. Então, ali não houve incursão no direito. Agora, quando eu fui em 80, sim, aí foi para fazer o doutorado. Então, eu fui Turim, voltando, né? Fiquei 9 dias em Turim. Tive o prazer e a honra de estar por 2 vezes no Centro de Estudos, Norberto Bobbio. Levei autografado 2 exemplares do meu livro, mais um para o Marco, né? E para o filho, e mais um que eu deixei com a secretária executiva e digo, esse você dá para quem você acha que você deve dar. E eu nunca me esqueço, ela se chamava Marta, em italiano, mas Marta. E ela disse, professor, eu já sei para quem eu vou dar, para mim mesma. E eu fiquei tão comovido que aí fiz a dedicatória para ela, ela ficou toda feliz, né? Porque ela é a secretária executiva do centro que tem o nome do Bob. E o livro explica quem é o Bob. Né? Então, foi muito bonito esse episódio, estou contando por isso. Né? E aí eu soube que um dos meus ex-orientandos, lá na Federal, quando foi para a Itália, levou um exemplar e já tinha doado lá para o centro Norberto Bobbio. Então, fiquei também muito contente com isso, que o orientando leu, inclusive ela disse, ele pediu desculpa porque estava sublinhado algumas coisas, etc. O pai falou que leu 37, foram 37 livros dele que o pai leu, né? Entre jurídicos, não jurídicos, né? Entre jurídicos, não jurídicos. E desses, quais são os teus favoritos? Querida, eu vou dar uma resposta que parece brincadeira, mas dos 37, eu li e fichei 16, ficha física. Os outros, até 37, eu sublinhei nos próprios livros. E as minhas preferidas são 16. Eu prefiro 16 das 37, que eu vou dizer rapidamente quais são, porque algumas delas são de teoria política, outras de ciência política. Aí vem esse lado do Bob. Ele é jurista, ele é filósofo, ele é cientista político e é teórico político. E se tem alguém que sabe diferenciar o que é ciência política do que é teoria política, é o Bob. Isso nos livros dele fica muito claro. Então, a primeira obra, eu vou dar pela ordem minha de preferência mesmo, né, das 16. A primeira se chama Qual Socialismo? Ponto de interrogação. É uma obra cujo título termina com ponto de interrogação. Por quê? Porque instalou-se uma multiplicidade de conceitos de socialismo desde Karl Marx até agora, até o próprio Bob. E ele dá esse panorama. Né? Ele opta pelo socialismo? Não, ele sempre se diz social-democrata, que é uma espécie de socialismo na Europa, mas ele não toma partido nesse livro. O belo desse livro é o panorama que ele dá, objetivo, de todas as possibilidades teóricas e conceituais do socialismo. A segunda obra predileta minha se chama Diálogo em torno da República. Ele sempre foi um defensor da República e principalmente do período do fascismo e do nazismo, porque o nazismo e o fascismo, e lá na Itália o fascismo, a primeira coisa que foi feita foi derrubar a República. Por quê? Porque quando tu tens República não há ditadura. Então, quando tem alguém que quer derrubar a República, tu já desconfias, ele está querendo ditadura. Volto a repetir, porque com República não terá ditadura nunca. Com monarquia também não, mas com monarquia há um poder que às vezes fica ditatorial. E com a República não há poder ditatorial. Começou a ter ditadura, não é mais República. Então, e ele explica muito bem o conceito de República. Terceira obra, Liberalismo e Democracia. Esse eu fichei em inglês, porque quando eu comprei só tinha inglês. Aí peguei, tinha humildade científica, peguei o meu dicionáriozinho e fui fichando direitinho. O quarto também em inglês, Liberalism and Democracy. Liberalismo e democracia, né? Então eu tenho agora em português, por isso que ele vem 2 vezes na minha listinha, né? Em inglês, que eu li primeiro, e depois em português. A quinta obra é Perfil Ideológico del siglo XX em Itália. É uma tradução em espanhol muito bem feita, eu tenho a original italiano, peguei um dicionáriozinho de italiano e chequei, por isso que eu estou elogiando a tradução, e ele dá o perfil ideológico do século XX todo na Itália.
Isso ajuda a compreender o perfil da Europa. Porque aí ele pega, volto a repetir, a Itália sob o domínio da monarquia, sob o domínio do fascismo e da república, né, e da democracia. Depois, sexto, as ideologias e o poder em crise, interessantíssimo. Sétimo, Estado, governo e sociedade, que são três categorias fundamentais na teoria do Estado. O problema da guerra e as vias da paz, ele era um pacifista inteligente, né? Fazia isso. Depois, direita e esquerda, muito bem feito, trabalhando esses dois conceitos que são perigosíssimos, né? Depois, um que eu li em francês, com dicionáriozinho também, Les Sages et la Politique, esse livro é interessantíssimo. Depois, Teoria do Ordenamento Jurídico, esse é famoso, é o grande livro jurídico dele, é o top dos livros jurídicos, que a minha filha ganhou de presente de mim e leu. Depois, Thomas Hobbes, a biografia do Thomas Hobbes, que foi um gênio também e combinou também uma visão de ciência política, teoria política, e o Thomas Hobbes fazia também sociologia política. Por isso a admiração do Bob por ele, e eu fiquei admirador do Thomas Hobbes também. O 13º é Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. Então, Bobbio é teoria política, ciência política e filosofia política. Eu deixei de propósito para mostrar. Ele trabalha nessa tríade. E essa obra é de filosofia política. Aí se compreende a diferença entre filosofia política, teoria política, ciência política, e se entende a diferença entre sociedade e Estado e qual é a melhor relação que tem que estabelecer entre sociedade e Estado. Depois, 14, a Era dos Direitos. É muito interessante, porque esse livro é muito interessante, é bom de ler. Esse livro eu prescrevi uma ocasião na graduação, quando eu dava aula de teoria do Estado lá na Federal, para uma das turmas, e eu deixei liberado, vai ler e fichar quem quiser. Eu tinha 26 alunos, 12 ficharam, começaram a fazer propaganda, no fim, 18 ficharam e me deram a ficha para me corrigir, etc. Porque quem começa a ler se empolga com esse livro. Depois um livro em italiano, que eu li também com o meu dicionáriozinho italiano, Dal Fascismo alla Democrazia, do fascismo até a democracia. E, por último, a Teoria das Formas de Governo. São esses os meus prediletos. Se alguém que está nos vendo e ouvindo achar graça, sim, eu tenho esse número imenso de 16 livros prediletos daquele monte que eu li e com muito prazer. É que ainda assim, 16 dentro de 37 também né, tem uma proporção razoável. Desses até, claro, eu não li nem esses 16, imagina, mas do que a gente estuda sobre Bob, o que interessa para o operador jurídico também, porque é o nosso público aqui mais predominante. Até estou aqui com a Denise Cunha, que é uma pessoa com quem eu já participei de eventos, inclusive sobre as mulheres, sobre o empoderamento feminino, e eu sei que ela está fazendo mestrado, ela agora está entrando num universo de estudos diferentes, né? E o Estado, Governo e Sociedade me parece bastante atemporal, porque traz as explicações, os conceitos fundamentais e essas distinções que, incrivelmente, ainda são necessárias que sejam feitas, porque as pessoas ainda se confundem nos tempos atuais, isso tem sido mais evidente, porque parece que tem gente que sabia e até esqueceu, sabia, ou sei lá o que aconteceu. Então, separar Estado, Governo e Sociedade, a obra dele pode ser utilizada para isso até hoje, para essa compreensão. O Futuro da Democracia, eu também acho que é um livro fundamental para que a gente não se esqueça da importância da democracia e que é um regime que está sempre, nós temos que estar sempre vigilantes. A gente achava que era uma conquista garantida e nós sabemos hoje que não é. Então, nós temos que estar vigilantes e atentos para essa manutenção da democracia saudável como deve ser, porque entre todos os regimes e sistemas é a que tem os melhores defeitos, né? Que é o que a gente fala, tem os melhores defeitos, então a gente fica com essa. E a era dos direitos também. Então, esses três me parece que são bem atemporais. E o direita e esquerda não é uma boa para quem quer entender realmente essa distinção, a dicotomia, e até porque ele trata dos extremistas e dos moderados. Não é uma boa para quem diz assim, eu não sei, eu não entendo, eu só sei o que eu vejo na TV. Então, o direita e esquerda pode ajudar? O futuro da democracia e o Estado, Governo e Sociedade também?
Muito bem. Sim, esse livro é importantíssimo. Agora, eu precisava te dizer, e a todas e todos, André, que daqueles 37, que são 16 prediletos, 4 são os mais prediletos, né? Eu vou em escala Tem o descendente. subgrupo. Eu ia perguntar só um, finalmente, o grande campeão, mas ainda tem um subgrupo depois. Então tem o subgrupo dos Tem um 4 subgrupo e de depois 4 o finalista. E depois o grande que campeão. eu Então vou fala explicar do agora para ti. subgrupo e o campeão. Tá. Esses 4 acabaram se tornando os prediletos, que são os 4 que mais a maior impressão positiva foi com esses 4, eles são os campeões. E eu utilizei esses 4 muito quando eu compus a minha tese de doutorado em Direito de Estado na USP, né? E a minha tese de doutorado é a base do meu livro chamado Função Social do Estado Contemporâneo, que já está em 4ª edição. Essa 4ª edição é eletrônica, é só eletrônica, está disponível gratuitamente na editora da Univale. É só baixar que ela vem sem pagar nada. E esses 4 também são os que eu mais trabalhei quando eu lecionei uma disciplina chamada Teoria Política, lá no mestrado em Direito da UFSC. Meus alunos tinham que ler esses 4 e liam, e gostavam muito, e fichavam. E depois, eu também coloco essas 4 obras na disciplina Teoria do Estado e da Constituição, que eu leciono no doutorado em Ciência Jurídica lá da nossa Univale. Então, são elas. Primeiro, para encerrar essa questão de coleções, né? Teoria das Formas de Governo, e aí agora sim, eu deixei para dizer agora, nessa obra ele trabalha com 11 autores clássicos. Eu fui na bibliografia já na época, fichei e separei 11 clássicos. Esse elenco de 11 clássicos, só para todas e todos saberem, vai do Platão a Montesquieu, passando pelo Aristóteles. Então, a cultura que esse homem tinha em filosofia política, teoria política, ciência política, sociologia, era imensa. Porque ele não cita nenhum autor desse sem que o que está sendo transcrito não esteja perfeitamente conexo naquele contexto. Ele não cita 11 autores para se prosear e para mostrar. Com esses autores, ele constrói uma proposta de teoria das formas de governo. O segundo, o André já ressaltou, vou ressaltar muito também, Estado e Sociedade na Filosofia Política Moderna. Porque aqui, o Estado e a Sociedade, desculpa eu insistir, aí a visão é de filosofia política mesmo, não é sociologia, não é teoria política, não é ciência política. Terceiro, qual o socialismo? Volto a insistir, esse fora de série. E quarto, liberalismo e democracia. Quem lê o terceiro e o quarto dos meus 4 preferidos consegue compreender o espectro que vai desde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com aquele regime que tinha na época, que agora está amenizado, mas ainda é aquele regime, não tem eleição direta para o seu dirigente máximo, até compreender fascismo e nazismo na Alemanha e na Itália e as libertações respectivas. É isso aí. E o campeão? E o campeão? O campeão é a teoria das formas de governo. Esse é o campeão para mim. Esse é o Botafogo do Bob, o campeão inesquecível. E esse eu acho que também para quem quer ter uma conversa com um certo conhecimento sobre essa parte de teoria política, ele também já ajuda muito. E algo que eu digo para os alunos sempre, uma das grandes vantagens de Bobbio sobre inúmeros autores é o quão acessível é o vocabulário, o quão fácil é compreender a escrita dele. Quando eu anunciei a live, eu logo coloquei, ele é uma das minhas principais referências, eu tive que ler ele já no primeiro semestre, e lendo a teoria do ordenamento, por exemplo, a gente vê como Kelsen era difícil, como isso fica complexo, e como ele simplifica, não deixando simplista, mas simplifica para a compreensão do mesmo conhecimento que Kelsen queria compartilhar, e ainda que depois ele abandone Kelsen de uma certa forma, entre aspas, porque ele vai entender a incompletude do sistema jurídico, as lacunas, coisa que Kelsen não admite, entre outras coisas, né? Mas porque depois eu vou chegar na minha teoria do ordenamento. Mas então a gente tem
essas obras de teoria política, elas auxiliam a compreender, até porque, né, pai, a gente fica ouvindo agora algumas pessoas falando, olha só, estamos caminhando rumo ao socialismo, e qualquer pessoa que tenha um mínimo de leitura sabe que não estamos caminhando coisa nenhuma para socialismo algum, não há nenhuma... Não há algum indicativo dentro das leituras de Bob que nos possa permitir uma compreensão desse tipo, um caminho desse? Não, né? Deixa eu só insistir, né, sobre o predileto. Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a primeira edição na Universidade de Brasília. Essa preciosidade eu tenho. A outra edição, Patrícia, que é a segunda, da UNB. capa é amarela. É quando a editora da Universidade de Brasília se chamava Edurb. Depois ela não tinha mais essa sigla. Essa belezinha aqui, traduzida, tradução primorosa, recomendação do Celso Lafter, que entende tudo de Bobbio. Então, eu fiz a leitura nessa e fiz a leitura depois naquele que eu chamo, brincando, de amarelinho, que eu não vou mostrar aqui, porque a montanha daqui está os 16 estão aqui na montanha, mas esse eu acho interessante mostrar, porque ele tem esse valor histórico, né? É um dos primeiros livros da editora da Universidade de Brasília. Ela é pioneira na divulgação do Bobbio. Depois foi para a USP e para as outras todas, tá? O que mais, André? Estou à disposição. Sabes então, que mas não se pai escape da sua opinião. Aqui a gente toca um choque de realidade nas pessoas. Há alguma razão para a gente crer, lendo as obras de Bobbio e aí conhecendo que há um risco de, para quem, né, considera isso um risco, enfim, mas um caminho rumo ao socialismo no Brasil? Tu tens que repetir a parte final, foi a única que o eco não me deixou ouvir. Há um risco de... Ou estamos caminhando para o que se está vendo hoje? É uma caminhada rumo ao socialismo no Brasil? Olha, essa é uma pergunta que tu estás fazendo e que eu vou ter que responder como cientista político, não como teórico político, nem né? Não dá para fazer teoria política nessa hora com uma pergunta assim, né? Eu não vejo nenhuma evidência disso. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela é social-democrata, ou seja, ela é daquele primeiro tipo de socialismo. Eu digo o primeiro no sentido de que é o que tem compromisso com a democracia, o segundo tipo é o socialismo puro, que não tem compromisso, exceto na França, que o Mitterrand, e eu tenho um livro do Mitterrand aqui, não vou misturar os autores, mas o Mitterrand escreveu, que foi presidente da França, François Mitterrand, ele foi um grande estudioso, ele era um grande teórico político. E ele propôs um socialismo para a França que não era autoritário, mas também não era absolutamente democrático. Então, a social-democracia, ela é um socialismo adaptado para ver uma vida democrática. E ela é muito apropriada para repúblicas. Então, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil vigente, ela tem a tonalidade social-democrática. A cor, o tom do discurso, o preâmbulo do Ulisses é bem social-democrática, do deputado Ulisses Guimarães. Então, essa Constituição, podem falar mal dela, tudo, mas ela é primorosa do ponto de vista de estruturar uma sociedade e Estado com social-democracia. É assim e tem que respeitar isso. Nós já tivemos constituições bem neoliberais, como a de 1946, né? E tivemos constituições absolutamente autoritárias. Tivemos uma Constituição de 67 que era autoritária, a emenda constitucional de 69 tornou mais autoritária ainda, e já tivemos uma Constituição em 30 autoritária e uma democrática, social-democrática em 34. Então, o Brasil tem uma história constitucional, que é um gráfico com picos e vai, picos, né? Isso é muito interessante. Se disser, tá, mas isso significa que é um povo que não sabe o que quer? Não, é um povo que evolui pensando no que é melhor para ele. Neste sentido, volto a repetir, nós não temos evidências em nenhum momento de que há socialismo em vista. Há, sim, social-democracia com grandes condições de se realizar se o Congresso Nacional se mantiver aprovando projetos que contemplem o social, mas também o econômico, que sabem equilibrar, porque a social-democracia faz esse equilíbrio, o socialismo não tem
compromisso de equilibrar, isso é muito importante de dizer. Ele não tem esse compromisso de equilibrar o social com o econômico. A social-democracia tem esse compromisso. E o Bobbio tinha clareza sobre isso. Por isso ele é primoroso no Estado, Governo e Sociedade, na teoria das formas de governo, nas diversas... No próprio socialismo, ele deixa isso muito claro. Mas falando em socialismo, não há compromisso com economia, com equilíbrio entre função social e economia. Eu não sei se me empolguei demais, fui muito adiante. Eu adorei, era isso que eu queria, mas era exatamente isso que eu estava esperando. Eu sou ruim. Então, se a gente disser, então, e aí viemos aqui para isso. Até cumprimentar a Bruna Moraes, que é advogada em Balneário Camboriú, presidente da Comissão de Esportes, com quem eu fiz live semana passada. Estava toda faceira no dia da live com o teu livro Metodologia a prática da pesquisa jurídica, toda contente, porque também foi sua aluna no mestrado. Como esse tanto esse sexo de gente que nós temos. Por que o Bobbio, então, por que podemos dizer que o Bobbio é atual? Bom, ele é atual porque ele tem, em todas as obras, e essas 16, então, que eu tenho mais domínio, eu posso depor com muita segurança, em todas as obras dele, ele tem colocações a respeito de Estado, sociedade e governo, que são atualíssimas, mesmo em obras escritas na década de 60 e 70. Parece que ele estava escrevendo no século XXI. É impressionante. Quem lê, diz, meu Deus do céu, ele escreveu isso em 1970? Mas como? Isso aqui cai como uma luva agora em 2021. Então, ele é atual, em primeiro lugar, por isso. Né? Mas, muito atual mais, para essas três categorias, eu me repito muito, que é Estado, Governo e Sociedade, não há um momento dele sobre essas categorias em que ele tenha estacionado, por exemplo, na Idade Média ou no primeiro momento do nosso atual século. E, na verdade, ele dá algumas aulas de direito constitucional nessas obras que são absolutamente as aulas contemporâneas. É impressionante isso. Né? Além de dar aulas, desculpa eu ser repetitivo, de teoria política e de ciência política, que são maravilhosas. Eu não posso encerrar sem dizer alguma coisa, André, me dá, tomara que tenha esse tempinho, sobre a ética do Bobbio. Isso, era o que eu ia perguntar. A parte dos valores éticos, como que, numa síntese do livre mesmo, mas essa questão dos valores éticos dele, porque eu acho que é sensacional, até para a gente admirá-lo como ser humano, né? Não só como teórico. Então, o que eu tenho que dizer bem objetivamente é o seguinte, quando se estuda direitos das relações sociais, e essa é a área de concentração do pós-doutorado que eu fiz na Universidade do Paraná, um dos elementos estratégicos dos direitos das relações sociais é a ética. Então, quando eu me apresentei com o meu projeto, dizendo, olha, eu quero trabalhar a ética, mas eu vou trabalhar a ética num autor italiano chamado Alberto Bobbio, o meu projeto foi aprovado e eu pude realizar. E gerou o livro. Por quê? Porque eu já tinha lido o Bobbio, como disse, muito, né, e vi que ele tinha a ética no sentido do conceito correto de ética, na minha opinião, incompleto. Ética é o sistema de valores adotado por uma sociedade ou por pessoa. Então, quando tu fala em ética, tu estás falando em valores. Quando tu fala em crenças, tu estás falando em subjetivas tendências, né? Desde religiosas até políticas. Na ética, não. Qual era a ética do nazismo? Qual era o valor predominante? Deutschland über alles, traduzindo, a Alemanha acima de tudo. Todo o poder é do Hitler. Qual era aquela ética? Qual era o sistema de valor? Absolutamente autoritário. Democrático, jamais. Agressor da sociedade. Confinou judeus, matou judeus. Fez uma coisa horrorosa. O fascista na Itália, na juventude do Bobbio, a mesma coisa. Tem valor? Tem valor, só que é negativíssimo, porque o valor que é adotado é um valor anti-sociedade, antidemocrático. É um valor que não respeita a integridade de todas as pessoas, que escolhe um grupo de pessoas, no caso da Alemanha, os arianos, no caso dos fascistas, os chamados italianos de origem, e esse grupo é superior aos outros. Nenhuma pessoa é superior a ninguém. Alguns países do mundo levaram um bocado de tempo para compreender isso, como os Estados Unidos da América do Norte com relação aos negros, né? E o Brasil também com relação aos negros e a outras minorias, que a gente demora a entender que todos somos iguais.
esse valor, essa importância tem que ser dada a todos. E isso o Bobbio tinha consciência disso e defendeu isso em todas as obras. Então, a ética dele posso dizer, é uma coisa linda, vou usar essa expressão. Tu vais olhando o perfil ético dele e tu tens que ficar fã desse camarada. Tu és obrigado a ficar fã. Né? E, além disso, dessa ética extraordinária, né, é individual, mas é uma lição, né, porque ele ensina para que se faça um comportamento individual, social e político de todos nós nesse século, né? Seguir o Bobbio é, inclusive, saber enfrentar, por exemplo, a pandemia. Isso aí daria uma live. Pandemia e ética. Bom. E um grande metodólogo. O Bobbio foi um grande metodólogo. Ele tem um conselho sobre metodologia, e eu vou acelerar aqui, que é muito interessante. É um aconselhamento, abro aspas. Quem realiza uma busca, especialmente no campo das ciências humanas, que é o caso nosso do direito, da sociologia, da psicologia, uma vez examinado os prós e os contras, pode também se permitir terminar a sua pesquisa com um ponto de interrogação. A tese de livre-docência do Bobbio, ele terminou com um ponto de interrogação. A banca caiu em cima dele, como é que você termina? Você tinha que ter a resposta. E ele convenceu a banca de que, naquele caso, ele não tinha a resposta e não tinha como obtê-la tão cedo, porque ele precisava olhar o percurso da história para ter uma resposta. E a banca o aprovou com nota 10, quando ele convenceu a banca de que podia terminar com uma pergunta. E o leitor vai buscar a resposta. Essa lição é belíssima, porque ele abre a perspectiva para quem está fazendo TCC, para quem está fazendo dissertação. Né? Eu até vou dizer o seguinte, se alguém quiser, né? Essa frase está no Diário de um Século, que é a autobiografia dele. Essa frase, alguém que, no seu TCC, ao invés de encontrar uma resposta pronta, ou que aprontou, trabalhar tudo e depois de 60, 70 páginas, dizer, mas eu não tenho a resposta ainda para isso, e coloca qual é a pergunta que ele faz, pede para a direção me convidar para ir para a banca que eu vou te defender. Eu tenho o direito de terminar com uma pergunta. E o Bobbio garante isso com uma lógica irrepreensível. Se eu não tenho a resposta, eu tenho que ter a humildade de terminar com a pergunta. Construo toda a pergunta. E mais uma que ele diz, né, que eu vou chegando aqui, eu acho que quase que no encerramento, ele diz assim, eu sei muito bem que terminar um discurso com perguntas deixa um gosto amargo na boca. Ele escreveu isso. Mas continuo acreditando que é preferível fazer perguntas sérias do que respostas frívolas, falsas, improvisadas. Fecho aspas. Esse é aquele carrancudo Norberto Bobbio que eu vou admirar sempre pela sua qualidade intelectual. Eu preciso dessa citação, porque aqui vou fazer referência a duas pessoas que estão. O Tiago Albuquerque, que é um advogado que está aqui, que é de Blumenau, me convidou e eu falei hoje à tarde, descobri eu que para um número de pessoas que vai replicar isso para em torno de 2.000 pessoas, era sobre teletrabalho e questões da pandemia, mas falando sobre pessoas, sobre relações, e quem é meu aluno sabe que eu sempre falo, eu gosto de ter mais perguntas do que respostas, e às vezes isso decepciona um pouco o nosso público, o nosso interlocutor que espera que as respostas sejam sempre existentes e precisas e únicas, né? E eu sempre tenho muitas perguntas. Então, nós temos eu acho que pela minha criação de um discípulo, por um discípulo de Bobbio, isso se explica facilmente. E está aqui o Paulo de Tarso Brandão, nosso queridíssimo, que estava com saudade da tua aula. Quem não fica, né, Paulo? Quem não fica? Então, muito obrigada, Paulo, pelo prestígio de estar aqui conosco. Deixa eu só explicar rapidinho. Paulo de Tarso Brandão, membro do Ministério Público, procurador do Ministério Público Estadual, mestrado e doutorado lá na Federal, ex-professor da Univale, levei ele lá para a Univale para o mestrado e doutorado. É um ser humano e um pesquisador de alta qualidade. Que bom, que honra estar
sendo prestigiado pelo Paulo de Tarso Brandão. Obrigado, Brandão. É que eu sei que a recíproca é verdadeira, no caso do Paulo, porque conhecemos essa relação já, né? Então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu vou contar para as pessoas que a live de hoje, ela é, na verdade, como se fosse uma aula preparatória para que conhecessem e desenvolvessem sobre a questão do autor, do Bobbio, para um estudo do livro Teoria do Ordenamento Jurídico. Assim como fiz Princípios do Direito do Trabalho do Flá Rodrigues, eu vou fazer o estudo do livro Teoria do Ordenamento Jurídico do Bobbio. E, embora eu saiba da preferência do pai, por exemplo, sobre as questões de teoria política e de filosofia, para o meu público, para os meus alunos, para as pessoas que me escutam normalmente e principalmente para as nossas aulas, eu considero fundamental a leitura da teoria do ordenamento jurídico, porque sem teoria geral, a gente não chega no específico. Então, eu estudei com os alunos princípios do direito do trabalho, e nós vemos isso sempre nos cursos, porque a principiologia é a base depois das regras, dentro do conceito de normas como princípios e regras. E a teoria do ordenamento jurídico, ela trata justamente da teoria geral do direito, que nós precisamos muito. Não dá para entender direito do trabalho, não dá para entender direito civil sem entender teoria geral do direito, sem entender sobre a completude, sobre a coerência do sistema, sobre o fato de termos um ordenamento e não um bando de normas juntas. Então, a live de hoje vai para o YouTube e a partir de semana que vem, nós teremos, então, no mesmo sistema do princípios do direito do trabalho, porque eu sou daqui entrega mastigadinho, sabe, pai? Então, eu faço fichamento de cada capítulo, eles ganham o fichamento do capítulo no PDF, depois eles ganham uma audioaula com a essência do fichamento, porque quem tem preguiça de ler pode ouvir, e depois jurisprudência relacionada à matéria, dentro daí do direito do trabalho. Aí é o nosso enfoque. Então, é um estudo bem completo e ele é no canal do Telegram, Evoluir Direito do Trabalho by Andrea Pazzo, que tem o link aqui na bio do Instagram. Todo mundo pode entrar e ter esse conteúdo e utilizar, que essa é a vantagem para qualquer ramo do direito, porque a teoria do ordenamento jurídico você vai usar para todas as áreas de estudo do direito. E ele está vinculado ao direito constitucional, que se as pessoas não estudarem, a gente não avança. Eu sei que eu estou falando isso para a pessoa certa, né? Então, esse é o convite para que continuem depois estudando Bobbio, porque ao longo do fichamento do livro, do estudo do livro da teoria do ordenamento, vamos vendo que outra obra, que eventualmente nós podemos também fazer um estudo, aí mais voltada para a teoria política, e aí, quem sabe, eu convido o Dr. César para uma audioaula, aí não é live, uma audioaula, sobre o livro especificamente que a gente escolheu. Vou fazer votação no Telegram depois e aí a gente volta a pedir para o professor César falar. Lembrando para vocês, assistam de novo para ver as obras favoritas dele, para a gente escolher uma das favoritas. E aí fica mais fácil depois da gente convencer ele a falar para nós, pobres mortais. Entenderam, né? Fica a dica. Só uma observação, André, importante. Isso que tu vais fazer agora com a teoria do ordenamento jurídico, e podes fazer, é mais uma prova da atualidade do Bobbio. Se ele não fosse atual, tu não tinhas como trabalhar isso para o direito do trabalho. Já eu tenho notícia de quem usa o ordenamento jurídico, um professor de Direito Administrativo da Federal agora, lá na graduação, me foi contado por 2 alunos por internet, me contaram, que ele usa a teoria do ordenamento jurídico do Bobbio para plantar as matrizes, que o professor chama assim, do direito administrativo. Então, tu podes plantar as matrizes do direito do trabalho, também com a obra. É uma escolha muito bem feita, porque esse livro se presta para isso. Quem assistiu a aula de ontem na Matra ontem a aula foi sobre princípios de direito do trabalho, e aí, quando nós chegamos na parte de conflito de normas, conflito, que não chega a ser, né, o falso conflito de princípios, e quando falamos de hierarquia das normas e fontes do direito do trabalho, sim, não há nada melhor do que Norberto Bobbio até hoje, da teoria do ordenamento, para esclarecer, sim, sobre a matéria. Sem então, é fundamental. E aí, então, dito agora, antes era spoiler, os meus alunos de ontem,
sabiam, então estão todos convidados a partir de semana que vem. E eu quero ler um pedaço do prefácio da obra Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio, do professor César, que o prefácio foi escrito pelo professor José Alcebiades, né, lá da Universidade Federal, pelo menos de lá é que eu o conheci, mas eu sei que ele é da UFR do Rio Grande do Sul, mas eu o conheci na Federal desculpe, também. Só para dizer, é um dos maiores especialistas no Brasil, em Bobbio também. Sim. Inclusive, o Bobbio trocava cartas com ele e tudo. Só para saber, o prefaciador... Ai, que inveja. Ai, que inveja. Então, o José Alcebiades fez, o professor Alcebiades fez o prefácio da obra, e aí eu quero ler só esse pedacinho para vocês compreenderem, acho que já entenderam, ouvindo o que ele falou, por que nós estamos aqui hoje. É na direção de um estudo nessa área da pesquisa de Bobbio, da deontologia, de uma teoria dos deveres, que cresce o trabalho do professor Fausto. É ali que o pesquisador catarinense encontrou os traços mais significativos da ética bobiana, dentre os quais a importância das noções de diálogo, reconhecimento do outro, liberdade, igualdade, solidariedade e, enfim, de paz e de democracia. Inclusive, me atreveria a dizer que na leitura do trabalho ora prefaciado, é possível sentir uma identidade entre o seu autor e Bobbio, tanto quanto discorre sobre ética pessoal quanto profissional. Diria ainda que a identidade referida pode ser constatada no importante valor humildade, que eu sei que o pai tanto preza e que tanto me ensina e que eu espero sempre seguir. Então, entendam por que eu tenho essa relação, porque, afinal de contas, acho que há essa identificação e espero sempre poder seguir esses valores éticos de Bobbio e ajudar os meus alunos e os advogados e advogadas a atuarem na sua atividade com conhecimento jurídico e com esses valores. E é assim que eu agradeço ao meu pai por estar hoje dando essa aula para nós, porque, de fato, como muitos colocaram, foi uma aula magna. Obrigada. O pai pode agora fazer as considerações para a gente se despedir. Eu faço bem objetivamente as considerações finais, agradecendo a Andréa, que teve a ideia, primeiro. Segundo, me convidou. Terceiro, com esse jeito dela, que é maravilhoso, não é porque é minha filha, mas é maravilhoso, ela preparou, conduziu, conduz com bom humor. Eu, de vez em quando, assisto aí as coisas dela e ouço. Ela está sempre muito bem humorada, não é? Então, querida, muito obrigado. Eu estou à disposição sempre. Vou terminar com uma frase, brincadeira, mas é uma brincadeira séria, do Paulo Márcio Cruz, que é o coordenador-geral do mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da Univale, que foi meu orientando na Federal de mestrado e de doutorado, que diz o seguinte: César Paz, você é uma mistura de Aristóteles com Bobbio. E eu acho que isso é um elogio que, meu Deus, eu não sei se eu mereço, para mim é um elogio. Eu ser uma mistura, meu Deus, que coisa maravilhosa. Obrigado, Andréa. Gente, para vocês terem ideia de como nós somos, vocês estão vendo que atrás do meu pai tem uma coruja branca, que é até a coruja lá do Harry Potter, mas não foi com essa intenção que eu comprei. A coruja, para mim, simboliza sabedoria, e eu já dei de presente para o pai, nós aqui de casa demos de presente para o meu pai, já com o nome. Apresento a vocês Aristóteles, está ali atrás, então dá para vocês verem a coruja branca, o Aristóteles, que inclusive é um abajur e se acende para que as luzes de Aristóteles... Eu ganhei de presente do meu neto Arthur. Para que as luzes de Aristóteles estejam sempre presentes ali, por todos nós, entendeu? Então, vocês verem como é que é a nossa vida. É isso aí, tá bom? Então, se eu tiver uma coruja, a minha vai ser Norberto Bobbio, certamente. É assim que funciona, né? Então, nós somos assim, né, gente? É por isso que eu sou assim. Aí fica mais fácil a pessoa entender como é que eu sou. Obrigada, pai. Boa noite, beijo, Rô, beijo, Amanda. Muito obrigada, pai. A gente vai fazer agora sobre Aristóteles e sobre pandemia. Beijo, pai. Boa noite. Obrigado. Um abração.